Olá, bom dia. Hoje é sábado, 28 de novembro de 2020 e hoje nós vamos fazer uma mistureba dos diabos, como sempre, né? Vamos misturar um pouco de cultura, arte, política, né? Como tudo deve ser na vida, a miscelânea. Este é o canal Outras Palavras, sou o professor Júlio César. Se você não for inscrito neste canal, pelo amor de Deus, se inscreva antes que este rapaz me tire o pouco juízo que me restou. Por favor, se inscreva, dê seus likes, faça seus comentários, ajude o nosso pobre canal a continuar existindo. E eu tenho o privilégio de poder torrar a paciência de vocês, encher o saco de vocês. Se você quer saber do que vamos falar, tenha um pouquinho de paciência, vá lá, escreva, preste atenção e depois dê seus likes e comentários. Canal Outras Palavras, sou o professor Júlio César. Do que vamos falar hoje? Ora, usando uma expressão bem modernosa, eu maratonei, essa é ótima, eu maratonei a 4ª temporada de The Crown, A Coroa. Né? Bom, quando antecipadamente a gente ficou sabendo que era a 4ª temporada, e eu pensei assim, bom, aí vem Lady Diana Spencer, a princesa do povo, né? Lady Di, e vem Margaret Thatcher. Então, na minha cabeça já se formou exatamente o que aconteceu quando eu maratonei The Crown, a coroa. Sim, para ser agradável, devo dizer que Olivia Colman, que interpreta a Rainha Elizabeth II, o faz com maestria. Uma atriz soberba. Agora, o que é que tinha na minha cabeça? Bom, o que é que eles iam fazer? Lady Diana ia ser vitimizada, a bulimia, as traições do príncipe Charles com Camilla Parker Bowles, Diana, a mocinha pura, virgem, inocente, que depois se transformou no dragão, que transava até com os cavalariços do palácio, com os ajudantes de ordem do palácio de Kensington. O cara trabalhava para ela e ainda transava com ela. Né? Esse cara não conheceu meu avô. Se tivesse conhecido meu avô, ele teria evitado tal coisa, porque meu avô me ensinou um negócio fantástico. Meu filho, onde se ganha o pão, não se come a carne. O cara trabalhava para ela e transava com ela. Onde se ganha o pão, não se come a carne. Né? Já era uma... Meu velho avô já tinha me dado esta lição ainda pequeno, garoto. Lady Di foi apresentada assim como eu esperava que fosse. Não me chocou. E esperava que Margaret Thatcher fosse pintada como o demônio. Foi, mas o que me decepcionou não foi isto. Isso já estava previsto. Né? O que me decepcionou foi a maneira como a atriz, que é uma grande atriz, entendeu? Gillian Anderson, como ela interpreta Margaret Thatcher. Aliás, a atriz que interpreta Lady Di, Emma Corrin, também faz o papel dela. São boas atrizes. O problema não é a capacidade de ser ator, atriz. No caso da Gillian Anderson, o caso é como o personagem foi construído, e ela não constrói o personagem sozinho. Tem um monte de gente para construir o personagem. E aparece uma Margaret Thatcher hesitante, coisa que ela nunca foi. Assim, meio, sabe, uma idiota, assim, sabe, meio estaferma, meio mentecapta, coisa que Margaret Thatcher jamais foi. Mas isso
também, no fim das contas, me surpreendeu, porque eu não gostei da caracterização. Agora, que eles não gostam de Margaret Thatcher, isso é sabido. Na Inglaterra, a esquerda, esses caras são de esquerda, eles não gostam de Margaret Thatcher. Entendeu? Aliás, nem a cidade dela, Greatham, gosta dela, querem fazer uma estátua dela, colocar lá, o povo está se manifestando contra. Ela nunca gostou de Greatham. Então tá justificado. Eu não colocaria estátua dela lá, não. Colocaria estátua dela em outro lugar. Porque ela não gostaria de ter uma estátua em Greatham. Ela tinha horror àquele lugar. Porque ela não era hipócrita. Margaret Thatcher tinha um monte de defeitos. Mas não era hipócrita. Por que ela ia gostar daquela porra, daquela cidadezinha lá no diabo que o carregue no interior da Inglaterra, onde ela foi tão humilhada, onde ela foi sempre tão... sofreu tanto preconceito, porque era filha do merceeiro, que o pai dela era dono de mercearia e pastor metodista. Ela sofreu, ela foi muito discriminada socialmente por causa da função do pai dela, que era um comerciante, mas era de mercearia, era um merceeiro. E isso perseguiu ela a vida inteira. Quando ela conseguiu galgar posições importantes no partido conservador, tinha sempre alguém que dizia assim, lá vem a filha do merceeiro, sabe? E The Crown, escrito por esses roteiristas esquerdizados, entendeu? Que todos são, contribui para manter o preconceito da filha do merceeiro. Entendeu? Bom, agora, uma coisa é certa, a obra The Crown é ficção. O problema é que os idiotinhas que estão assistindo acham que aquilo é verdade. Tem um monte de coisas ali que foi inventada, que o roteirista inventa. Ele não sabe o que Lord Mountbatten disse ao príncipe Charles quando eles conversaram só os dois. Aí ele cria diálogos. Cria até aquela história daquela carta que ele escreveu antes de morrer, que ninguém... lá aparece com o príncipe Charles recebendo a carta depois que ele morre, e na verdade recebeu antes. Eles conversaram ainda antes dele morrer, né? Depois daquela carta. O diálogo que eles inventaram entre o cara que invadiu o palácio, desempregado, desesperado, que invadiu o palácio, e a rainha, e foi bater no quarto da rainha, né? Eles inventaram um diálogo, e o cara mesmo disse numa entrevista, nunca houve aquele diálogo, não, eu estava tão nervoso que eu mal falei com ela, eu disse 3, 4 palavras, balbuciei, e eles colocaram lá um diálogo, ele criticando Margaret Thatcher, entendeu? Inventaram lá aquela briga da questão do apartheid, de Margaret Thatcher se... Ela estava preocupada com dinheiro, isso aí eu não nego não, entendeu? Era a função dela. Agora, por exemplo, se eles queriam mesmo mostrar os erros de Margaret Thatcher, por que não mostraram a entrevista, contaram o caso, por exemplo, quando Pinochet esteve preso em prisão domiciliar na Inglaterra, e ela foi lá visitá-lo, fez uma entrevista com ele, eu fiquei, na época, chocado com aquilo. E estou chocado até hoje. Margaret Thatcher ali errou feio. Ela não tinha nada que visitar Pinochet, o tirano. Mas ela foi, porque ela era anticomunista ao extremo. Entendeu? Então, Margaret Thatcher, agora deixando a arte de lado, indo para a realidade, né, do que aconteceu, Margaret Thatcher, quem quer conhecer a história dela, tem por obrigação que ler 2 livros. A história dela como primeira-ministra, como pessoa, mas fundamentalmente o que ela mudou na Inglaterra e no mundo. É obrigatório a leitura de 2 livros. The President, the Pope and the Prime Minister, de John O'Sullivan. 3, tem um subtítulo, 3 que mudaram o mundo. Né?
de John O'Sullivan, comentarista, jornalista, e foi até conselheiro dela. Foi publicado em 2002. É uma porrada de livro, né? Engraçado. Reagan era velho demais e conservador demais para ser presidente dos Estados Unidos. Thatcher era mulher e conservadora demais para ser primeira-ministra da Inglaterra. Karol Wojtyła, o cardeal da Polônia, era anticomunista demais numa época que a Igreja Católica tinha simpatia pela teoria da libertação, teologia da libertação esquerdizante. E ele era anticomunista. Os três tinham tudo para dar errado e deram certo. E eles não conspiraram, eles não criaram uma conspiração. Mas se eles tivessem tentado criar uma conspiração, não teria dado tão certo. Talvez não tivesse dado tão certo. O certo é que os três agiram por seus interesses de seus países, interesses de suas consciências, e ajudaram a pôr fim ao maldito socialismo ditatorial soviético, a cortina de ferro. É claro que nada disso teria sido possível sem uma figura central nessa história, que é Mikhail Gorbachev, na minha modesta opinião, o maior estadista da segunda metade do século XX. Porque impediu a Guerra Fria, porque... ele interrompeu a Guerra Fria, impediu a guerra atômica e acabou com a ditadura que durava 70 anos sem violência. Entendeu? E fez a transição do socialismo autoritário para o capitalismo de livre mercado. Né? Então, mas a história do Gorbachev é outra. Né? Gorbachev eu gosto. Eu falo porque conheço, li, sei, a coincidência está aqui na minha mesa, a perestroika. Um amigo me disse assim, tu é a única pessoa que eu conheço que tem esse livro. Eu digo, também sou a única pessoa que eu conheço que tem esse livro. E li. E gosto do que está aqui. Né? Mas isso aí é uma outra história. Então o livro que eu estou falando, O Presidente, o Papa e a Primeira-Ministra, de John Sullivan, e Reagan e Thatcher, uma relação difícil, de Richard Aldous, que foi publicado em 2012. Essas duas obras colocam Margaret Thatcher no centro do que aconteceu na Inglaterra e no mundo naquele período. Transição dos 80, ela foi primeira-ministra por 11 anos. Foi a primeira mulher primeira-ministra da Inglaterra. Até hoje só houve outra depois dela, muito fraquinha, Theresa May. Muito fraquinha. Não chegava nem aos pés dela. Né? Margaret Thatcher, a Dama de Ferro, como é chamada. Né? Ela formou-se em Química, em Oxford, depois fez Direito. Mas em Química. Quando ela estudava Química, ela se apaixonou pela obra de Friedrich Hayek. Friedrich Hayek. O austríaco que deu nome a esse negócio de neoliberalismo. Né? Líder da oposição inglesa de 75 a 79, nunca ninguém pensou que ela chegou a ser... Antes ela tinha sido ministra da Educação no governo Wilson, conservador como ela. E quando era ministra da Educação, ela disse: a Inglaterra é tão antiquada que nunca veremos eu, pelo menos, vou morrer sem ver uma mulher governar a Inglaterra. E ela foi a primeira mulher a governar a Inglaterra. Não tinha respeito nem admiração pelo ativismo feminista. Né? Não. Quando ela chegou a primeira-ministra, que ela deu uma entrevista, ela disse: eu não devo nada ao ativismo feminista. Não tenho admiração. E o ativismo feminista, como sempre, só admira aquilo que lhe interessa. Né? É como se o ativismo feminista, né, o movimento feminista, esquecesse que ela foi uma mulher de muito poder. E que mudou o conceito na Inglaterra do que era, e na Europa daquele tempo. Como é que uma mulher podia governar? E governou. Pegou uma economia quebrada e quando saiu era uma economia estável.
Ai, ela provocou muito mal. Por quê? Ela quebrou a espinha dorsal do sindicalismo parasitário da Inglaterra. Eles não gostam dela até hoje? Pois não goste. O importante é que quando ela deixou de ser primeira-ministra, o partido adversário dela, o Partido Trabalhista, disse: essa mulherzinha era detestável, mas ela modernizou a Inglaterra. E ninguém faz uma modernização como a que ela fez sem atritos, sem problemas, entendeu? Ela fez guerra contra a Argentina, aquela guerra das Malvinas. Depois que a Argentina se rendeu, as pessoas gritavam nas ruas de Londres, essa história é conhecida, gritavam nas ruas de Londres: Maggie, Maggie, a grande, Margaret, a grande, gritavam porque os ingleses se sentiram vingados, porque Margaret Thatcher não foi fraca. O presidente Reagan não queria que ela mandasse a marinha, está no livro lá, e ela já tinha mandado a marinha. O Reagan disse: faça voltar. Ele disse: não faço não. Não faço não, porque aí eu perco o respeito que a marinha inglesa tem por mim. Não, eu mandei, eles vão lá. Agora, se você quiser evitar uma saia justa para você por causa do América para os americanos, fique do lado da Argentina. Ou então convença o governo da Argentina a tirar suas tropas das Falklands. Se eles não tirarem, nós vamos tirar eles de lá. Foi o que ela fez. E o Reagan ficou com quem? Ficou com ela. Né? Ela brincava, dizendo que ele foi o segundo homem mais importante na vida dela. E a relação deles, por mais que eles aparentassem em público que era harmoniosa, era muito difícil, como esse livro conta. Eles brigavam, discordavam, mas ela tinha a opinião dela. Ela não era fácil, não. Ela não ia se curvar a ele porque ele era o homem mais poderoso do mundo. Não. Ele disse uma vez que ela era o maior homem da história da Inglaterra. E ela riu, né? Depois ela disse como é? Que a relação entre eles deu tão certo porque ele tinha mais medo dela do que ela dele. Porque ele sabia que quando ela franzia a testa, a coisa era pesada. Então, por que o feminismo não presta, não rende homenagens a Margaret Thatcher? Porque ela é de direita, conservadora. Só isso. Se Margaret Thatcher tivesse feito tudo o que fez sendo do Partido Trabalhista, a grande mulher, Margaret Thatcher. Mas ela era do Partido Tory, Partido Conservador. E fez tudo o que tinha que fazer. Entendeu? E o que mais errou, aquela história dela, duas coisas que ela realmente errou. Aquele negócio dela fincar pé e não ameaçar um bloqueio econômico com a África do Sul por causa do apartheid, ela errou porque ela deixou se levar pelos interesses econômicos. Né? E o fato dela ter ido lá visitar o Pinochet, ter gravado uma entrevista com o Pinochet, aquilo ali realmente errou feio. E não tem como perdoar. Agora, que ela modernizou a Inglaterra, modernizou. E se eu pudesse pedir, eu pediria: não faça uma estátua de Margaret Thatcher em Grantham. Ela ia odiar. Ela odiava aquele lugarzinho nojento, preconceituoso. E eu amo em Margaret Thatcher suas frases. As frases dela são extraordinárias. Né? Não existe essa coisa de dinheiro público. Existe apenas o dinheiro dos pagadores de impostos. Quer dizer, o dinheiro público, aqui no Brasil, então, tudo é dinheiro público, financiamento público de campanha, que coisa ridícula, dinheiro público para campanha eleitoral. Margaret Thatcher dizia que não existe essa coisa de dinheiro público, existem os pagadores de impostos. O dinheiro é dos pagadores de impostos, nós. Não se engane quando alguém disser, alguém vai pagar, esse alguém é você, sou eu.
Não existe esse negócio de alguém, nós pagamos. Né? Deixe-me dizer em que acredito, disse uma vez a senhora Thatcher. No direito do homem trabalhar como quiser, de gastar o que ganha, de ser dono de suas propriedades e de ter o Estado para lhe servir e não como seu dono. Essa é a essência de um país livre. E dessas liberdades dependem todas as outras. Ah, tem uma que eu amo, paixão. O problema com o comunismo é que um dia o dinheiro dos outros acaba. Miss Thatcher. Miss Thatcher, a dama de ferro. Uma mulher uma mulher inteligente, poderosa, consciente do que tinha de fazer e sem medo de fazer o que tinha de fazer. Contraditória, sim. Cometeu erros, sim. Não vamos minimizar os erros dela, mas também não vamos anular o que ela fez de certo. Né? Quanto a The Crown, é só uma ficção. Pelo amor de Deus, não pegue aquilo como uma realidade inquestionável. É só uma ficção. Como diversão, é ótimo. Como expressão da realidade, você quer a realidade? Lê o livro. Os 2 livros que eu citei aqui. Entendeu? É isso aí.